Olá, irmãos. Estamos aqui novamente com os irmãos, mais esse momento de reflexão da Palavra de Deus. E nós queremos trazer nesse dia um texto que está em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, estive pensando nesses últimos dias sobre uma palavrinha chamada perdão, que para muitas pessoas é uma das atitudes mais difíceis de se liberar do coração. O perdão é algo que tem trazido consequências bastante graves para as pessoas que não conseguem perdoar. Nós sabemos que o perdão, ele é aquela atitude que nos liberta de uma mágoa, de uma ferida, porque alguém fez algo que nos trouxe essa dívida emocional, ou por algumas circunstâncias que aconteceu e ali também nos deixou muito magoados com aquelas circunstâncias. E nós queremos pensar um pouco sobre isso. Estive pensando porque muitas pessoas, ao longo do meu ministério, têm me buscado e pedido conselhos com relação a essa questão do perdão, pela dificuldade que essas pessoas têm, muitas vezes, de perdoar. Eu lembro que quando eu ministrava um seminário, cujo nome era Aprendendo a Perdoar, alguns dos meus assistentes ali, espectadores, levantou-se com uma pergunta e disse: pastor, como é que eu posso perdoar alguém que roubou a minha herança? Um irmão que tirou tudo de mim, a minha parte da herança, me roubou e me deixou sem nada. Como eu posso perdoar? Então essa é a grande pergunta que fica no coração das pessoas. Como eu posso perdoar alguém que me feriu, que me magoou, que tem me trazido tanta tristeza, tanta infelicidade? Porque é isso que a mágoa nos traz. A mágoa nos traz infelicidade. A mágoa nos traz a morte em vida. Deixamos de viver para assim alimentar a tristeza, a infelicidade e o desejo, muitas vezes, de fazer com que aquela pessoa que nos feriu, nos magoou, também sofra da mesma forma, da mesma maneira que nós estamos sofrendo. Mas o perdão, ele não tem muito a ver com a pessoa que nos feriu, tem a ver conosco, com a gente mesmo, porque o perdão é que nos liberta desta morte em vida, que permite que nós possamos voltar a viver com alegria, com felicidade. Muitas vezes, quando nós deixamos de perdoar, nós somatizamos esse sentimento. Aí vem o câncer, aí vem as dores nas juntas, a dor de estômago, a dor de cabeça. São tantas e inúmeras consequências que têm as pessoas com esta dificuldade no coração de liberar o perdão. E nós precisamos então, irmãos, tomar uma decisão na nossa vida. Queremos ou não queremos ser felizes? O perdão é uma questão de querer. E eu vou mostrar isso dentro da palavra de Deus, que ou nós queremos perdoar, por isso coloquei como tema desta reflexão: perdoar
ou não perdoar? Simples assim, porque é uma questão do querer. Você quer ou não quer, você deseja ou não deseja. Então, em primeiro lugar, nós queremos que você entenda que a ausência ou a falta do perdão, que você querer perdoar, é porque você ainda vive dentro do seu ego de uma forma ainda muito grandiosa. A não querer perdoar é egoísmo. É quando você alimenta o seu ego, quando o seu egoísmo é grande demais. Por isso é que o perdão, ele nos separa de Deus, porque Deus é amor, Deus é altruísta, Deus, ele se deu, ele se entregou por nós, ele nos perdoou. E nós, então, quando nós não perdoamos, nós estamos no caminho inverso de Deus. E o caminho inverso de Deus é quando nós nos amamos de uma forma tão intensa, muito mais do que o próprio Deus. Nós amamos mais a nós do que a Deus, nós amamos mais a nós do que o próximo. Portanto, nós estamos aí quebrando a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, quando o nosso ego é maior do que Deus, o nosso ego é maior do que o próximo, nós não temos como este coração de pedra se transformar em coração de carne. Por isso é que nós precisamos entender esse texto em Hebreus capítulo 12, versículo 15, nos diz que nós nos afastamos de Deus. E se nós queremos estar no caminho de Deus, nós precisamos liberar o perdão. O egoísmo nos afasta de Deus. O egoísmo é viver no pecado, na prática do pecado, como Paulo diz ali em Romanos, é o caminho de morte e não o caminho de vida. Existe um texto na palavra de Deus que Jesus vai falar a parábola do credor incompassivo. Ele ali mostra os dois extremos, entre aquele que perdoa e aquele que não perdoa. E ele vai mostrar que dentro dessa parábola, em Mateus capítulo 18, existe aquele senhor, existe o credor, e quando o senhor vai cobrar a dívida do credor, esse não tem como pagar. E ele ali, compassivamente, ele perdoa e liberta aquele credor da sua dívida. E o outro credor encontra um conservo e cobra a dívida do conservo, o conservo não tem como pagar e ele não perdoa o seu conservo. Então nós temos aí algumas indicações de como nós devemos aprender essa questão e podermos assim nós liberarmos o perdão. Primeiro que a dívida da mágoa daquele que nos fere é uma dívida impagável, não tem como pagar, é uma dívida emocional, a dívida emocional não se paga, né, se liberta, né? Então você não pode cobrar aquilo que a pessoa não pode pagar, não é com vingança, não é querendo o mal do outro, não é querendo que o outro sofra, que nós vamos ter aí a recompensa e ver que há condições ali de se perdoar. Não é isso. A dívida emocional não tem preço, portanto não se paga. Por isso que nós, compassivamente, nós libertamos o outro daquela dívida que ele contraiu conosco. Por isso é que independe do outro. O perdão é incondicional, como Jesus que foi à cruz do Calvário por nós, mas ele não exigiu de nós antes de ir para a cruz. O perdão ele é incondicional e ele independe da outra pessoa, do que a outra pessoa possa fazer ou não fazer, do que a outra possa pedir ou não perdão, porque o perdão é para aquele que está liberando o perdão e não para aquele que nos feriu ou para aquele que nos magoou. Então esse é o primeiro aspecto. Não há como pagar a dívida. E por isso nós precisamos ser compassivos. Nós precisamos nos libertar desse amor a nós mesmos, deixar de alimentar o nosso egoísmo, o nosso ego, e podermos ser
imitadores daquilo que o Senhor nos ensinou, que é o amor ao próximo, é a compaixão, é a misericórdia com o próximo. No versículo, em Mateus, no versículo de número 30, 27, 27 a 30 de Mateus, nós vamos aprender uma coisa interessante, porque ali, quando o Senhor chega, ele diz, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Não disse que ele podia pagar depois, não cobrou nada dele, não cobrou mudança dele, não cobrou a dívida que ele tinha, simplesmente liberou. Então foi um ato de compaixão, de amor ao próximo ali. Portanto, ele se revestiu de um completo altruísmo, ele não pensou em si mesmo, e ele então se libertou daquele sentimento, que poderia estar ali prejudicando a sua própria vida. Já o outro, a gente vai ver que ele não quis perdoar. No versículo número 30 do capítulo 18 de Mateus, o servo que foi perdoado, que foi cobrado com o servo, diz ali o texto: ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. E é isso, irmãos. Quando nós não perdoamos, nós não queremos perdoar, o que o texto que Jesus está nos ensinando aqui é que é o querer, é o desejo. E quando nós não fazemos, nós não apenas continuamos sem vida pela tristeza que nos traz ao coração essa dívida emocional, mas nós também colocamos o outro em prisão emocional também. É como se nós estivéssemos ali sentindo prazer em ver o outro sofrer. É como nós ali estivéssemos sentindo alegria no coração de ver o outro sofrendo como nós também estamos sofrendo. Por isso que Jesus nos ensina que o perdão é querer fazer, é querer perdoar. E por que nós queremos fazer? Para nos libertar dessa dívida emocional, para nos libertar da morte, do caminho de morte, para voltarmos novamente a ter vida, alegria e felicidade. Quando nós assim não fazemos, nós estamos presos, mas ao mesmo tempo estamos deixando o outro também preso a esse mesmo sentimento que nos traz prazer. Por isso, queridos, eu quero que você reflita um pouco sobre isso, reflita um pouco sobre o perdão. Se você tem uma mágoa no seu coração, se alguém lhe feriu de alguma forma, você precisa entender que você está prisioneira deste pecado, porque não perdoar é pecado, e o pecado nos separa de Deus. E diz Paulo que o caminho do pecado, a servidão do pecado é a morte. Por isso nós precisamos buscar o caminho da vida, estar em Cristo Jesus. Nós estamos no pecado, nós não estamos em Cristo. Paulo, ao escrever aos Romanos, diz que ou nós somos servos do pecado, ou nós somos servos de Cristo. Não podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, se nós estamos alimentando esta mágoa, nós estamos servos do pecado, portanto não estamos em Cristo. Nós precisamos voltar a ter vida, estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo morreu para o pecado e ele ressurge, renasce para a vida. E é isso que nós precisamos pensar: queremos ter vida ou queremos o caminho de morte? Se você quer voltar a ter felicidade, se você quer voltar a ter alegria, se você quer ter paz no seu coração, a primeira coisa que você tem que fazer, se você tem esse sentimento, é querer perdoar. Algumas pessoas que conversam comigo dizem que querem, mas não conseguem. Querem, mas não conseguem. Então, na verdade, não querem. E quando a gente quer, a gente consegue. A palavra de Deus está dizendo isso. Mateus capítulo 18 diz: não quis. Então ele não fez porque não quis. Quando nós queremos, fazemos. Não existe poder que não pode.
Se eu quero, eu posso. Eu tenho poder sobre meus sentimentos, então eu posso perdoar. E eu perdoo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, perdão é uma consequência. Mas se você ama a si mesmo mais do que a Deus e ao próximo, você nunca vai perdoar. Então, o que você tem que fazer? Se você quer o caminho de vida, se você quer a sua salvação em Cristo Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em um ato de compaixão, em um ato de amor, em um ato de misericórdia, abra o seu coração, libere o perdão e volte a ser feliz e deixe o outro também ser feliz. Que Deus abençoe, pense nessa palavra, reflita e a partir de agora busque a sua felicidade. Libere o perdão. Deus abençoe você.